Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje vim trazer para vocês um conteúdo super importante que vai auxiliá-los nessa caminhada do trader esportivo e no dia a dia de trabalho de vocês principalmente. Bom, vou falar um pouquinho sobre ferramentas de apoio, ferramentas essas que vão ser mega importantes para vocês durante os jogos ou até mesmo pré-jogos e para vocês começarem a acompanhar um pouco mais de perto as equipes que vocês têm interesse em trabalhar. Vou compartilhar minha tela com vocês para ficar um pouco mais fácil, tá? A primeira ferramenta é um site chamado sofascore.com, tá? Vocês podem acessar aí na web de vocês. É um site super completo. Aqui ao canto esquerdo superior a gente tem as datas, né? No caso hoje dia 8/12. Logo acima aqui nas abas temos todos os esportes possíveis, basquete, tênis, né? Que não vem ao caso, que a gente vai trabalhar aí é sobre o futebol, né? Vou mudar para a data de amanhã, dia 9, que temos os jogos à volta das quartas e finais, né, da Copa do Mundo. E aqui está, os jogos, né? Geralmente os jogos mais importantes estão sempre acima, né? É bom lembrar que o SofaScore também possui um aplicativo, vocês podem baixar na App Store ou no Google Play, tá? É bom lembrar também que o SofaScore possui aplicativos tanto para iOS como Android, tá? E é legal vocês baixarem também, dá para ativar notificações e tudo mais. Bom, aqui os jogos mais importantes de amanhã, como eu falei, né? Brasil, Croácia, Holanda e Argentina. Quando vocês clicam sobre os jogos, né? Vocês têm algumas informações ao lado direito da tela. Por exemplo, aqui mostra a odd, né? Do Match Odds, no caso, o mercado de probabilidades. Já está configurado no meu computador. Em cima da odd da Bet365, que é uma outra casa de aposta, tá? Outras informações mega relevantes que eu considero muito e sempre olho antes de fazer minhas operações, antes de começar, né, a trabalhar no mercado, que é a formação, tá, das equipes. Consigo bater o olho, ver se estão com jogadores titulares, se o time está misto, se vem com o time reserva, tá? Formação em campo, isso é muito importante, tá, para quem tem ideia de trabalhar com trader esportivo de forma profissional, né? É legal estudar sistema tático, tá, para vocês conseguirem entender o que se passa dentro de campo, como uma equipe se porta dentro de campo, qual a proposta de jogo de determinada equipe, tá? E isso vai se tornando automático ao longo do tempo, né? Conforme vocês forem conhecendo algumas equipes, não só as seleções, como equipes europeias e nacionais, tá? Outra informação muito importante são as partidas, tá? Aqui tem algumas estatísticas sobre as equipes, vocês podem ver, por exemplo, Croácia sem derrotas a 10 jogos, houve um under, né, 2.5 gols, menos de 2.5 gols nos últimos 4 de 5 jogos da Croácia. O Brasil foi o primeiro a marcar nos jogos de 9, marcou primeiro em 8, média de escanteios, assim por diante, tá? Alguns confrontos entre Brasil e Croácia na história, vocês podem ver também logo abaixo, tá? Então eu considero esse site muito importante. E o principal, né, que me auxilia muito no dia a dia de trabalho e vai entrar em conjunto com a próxima ferramenta de apoio que eu vou mostrar para vocês, né, que é o gráfico de pressão. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o dia 8, que está rolando hoje Série B italiana. Aqui, um jogo começou agora há pouco às 11, né, Regina e Frosinone, campeonato italiano Série B. É esse gráfico de pressão, pessoal, tá? O que é esse gráfico de pressão? As colunas, né, as barrinhas verdes são da equipe da casa, né, no caso do Regina, e as barrinhas azuis são do visitante, que é o Frosinone. Esse gráfico de pressão vocês conseguem ter uma ideia do que se passa em campo, né? Por exemplo, 3-1 jogo Frosinone, né? Vocês podem ver que as barrinhas azuis aqui, o gráfico de pressão é muito superior em relação aos verde, né? Às vezes isso é indiferente, às vezes vão pegar algum jogo aí que o time teve vários momentos de pressão e acabou perdendo por 1-0, um contra-ataque, né? Só que simula apenas um gráfico de pressão, posse de bola ofensiva, né? Alguma finalização perigosa, uma bola na trave, uma defesa muito difícil, né? Geralmente quando sai um gol essa barrinha bate, né? Chega no limite aqui embaixo, praticamente estou próximo disso. Então me ajuda muito, né, no dia a dia de trabalho acompanhar esse gráfico de pressão. Tá? Outra coisa super legal, vocês podem marcar os campeonatos que vocês gostam de trabalhar aqui, tá? Ou marcar as equipes, por exemplo, eu quero marcar a seleção brasileira como favorito. Todo jogo do Brasil, tá? Vocês vão conseguir, aqui marquei alerta, né, do jogo. Todo jogo eu posso seguir o Brasil, tá? Já estou seguindo, na verdade, tá? E aí
eu posso ter esse controle dos jogos, de novidades, informações da equipe, qualquer equipe do mundo, tá? Vocês conseguem encontrar pesquisando aqui em cima. Bom, segunda ferramenta é uma das mais importantes, mesmo com as imagens ao vivo, né? Ou com streamings com baixíssimo delay. Eu utilizo muito, que é o Radar Esportivo, tá? É um site radaresportivo.com. Assim como o SofaScore, vocês podem encontrar informações aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui a série B, o mesmo jogo que eu dei lá do exemplo, né? Regina e Frosinone. Clicando aqui, pessoal, tá? Vai abrir uma nova janela e vou arrastar aqui para vocês verem, tá? Isso aqui é um gráfico, tá? Um radar esportivo que eu utilizo muito no dia a dia de trabalho, como eu falei, pelo seguinte fato, né? Apesar de as streamings, até as streamings que são pagas, né? Tem um certo delay, às vezes 1, 2, 3 segundos, né? E esse é um radar de uma casa de aposta chamada William Hills, uma casa inglesa, né? E é um dos radares mais usados do mundo, o mais rápido do mundo aí atualmente, tá? E vocês conseguem ter uma noção de quando foi canto, quando foi falta, uma posse de bola ofensiva ou defensiva de alguma equipe, né? Mais rápido do que a imagem que vocês estão vendo na televisão, por exemplo, quem tem TV a cabo net, ou algum gato net da vida, né? Vivo e assim por diante. Às vezes a gente acaba ficando atrás, né? E para você operar, fazer as entradas e saídas do mercado quando é necessário, né? É bacana você ter uma opção assim para ter um controle de decisão em situações perigosas, né? Ou ao seu favor também, mais rápido que as outras pessoas, beleza? Então eu sempre deixo ele minimizado no cantinho da minha tela aqui assim, normalmente, né? Em breve eu vou mostrar para vocês como que eu deixo aí o meu setup de trabalho, tá? Então ele está sempre aqui embaixo. E olha que legal também, ele também mantém o gráfico do SofaScore, pessoal implementou, então eu consigo ter um gráfico de pressão, além de ter essa noção do radar aqui também. Outra coisa legal do radar esportivo é essas opções aqui embaixo, que a gente sempre dá uma analisada pré-live, né, para ter uma noção. Vocês podem ver aqui, ó, que a equipe do Frosinone marcou nos 10 últimos jogos, Regina marcou nos últimos 6 jogos, então são várias opções, over HT, que é over halftime, né, no primeiro tempo, os últimos jogos das duas equipes são primeiro e segundo colocado da Série B italiana, né, média de gols feitos, gols sofridos, média de gol total, classificação das equipes, vocês podem ver aqui, né, acabei de comentar, primeiro e segundo colocado, também tem a escalação, tá, das duas equipes, então vocês conseguem ter essa opção também, e sobre os últimos jogos, né, entre as duas equipes aqui também o resultado final dos jogos. Ok? Bom, esse site Radar Esportivo é um site pago também, tá? Vocês podem assiná-lo e vão te trazer outras opções, né? No caso aqui a opção Premium, como outras análises, outras estatísticas mais a fundo das equipes, tá? A princípio não acho necessário para você que está iniciando agora, começando esse mundão das apostas, né? Do trader esportivo. Pode ser algo mais adiante para vocês pensarem, né? Como uma opção a mais, uma ferramenta a mais para vocês, mas a princípio eu não vejo necessidade, como eu falei, tá? Opções para assistir jogos, tá? Temos duas opções hoje aí para assistir jogos de forma gratuita. A primeira, né, é a própria Betfair. A Betfair, alguns jogos, eles disponibilizam para vocês o live, tá? A grande maioria, infelizmente, ainda não, tá? Campeonato Italiano Série A, Campeonato Alemão Série A, Bundesliga, né? Sempre transmitem, tá? Por exemplo, Premier League, né? A Primeira Liga Inglesa, né? Do Reino Unido não é permitido, não tem os direitos de transmissão, assim como a Bet365 também não tem opção. E a segunda opção para vocês assistirem de uma forma mais tranquila também é a própria Bet365. Pode ser que vocês criem uma conta lá, coloca lá R$10, né? Pode abrir a conta em reais mesmo lá, só para conseguir ver as imagens dos jogos, né? E lá a grande maioria dos jogos tem transmissão, exceto a Premier League, exceto o Champions League, exceto a Copa do Mundo, né? Que são os jogos, né, campeonatos específicos que não há direito de transmissão também por parte da casa, tá? Por isso eu acho bacana, por isso eu acho legal vocês sempre estarem acompanhando o radar, né? Por exemplo, a Bet365, como a Betfair, tem um certo delay, por volta de 10, 12, 14 segundos. O delay mínimo que eu já encontrei nessas duas casas foram ali de 8, 9 segundos, né? E nesse caso o radar ali esportivo pode auxiliá-los muito, né? Para tomar certas decisões dentro do mercado, ok? Pessoal, espero que vocês gostem do conteúdo. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês, trazendo esses conteúdos aos poucos.
E qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou auxiliando vocês sempre que possível. Um abraço e até logo!